né? Então, quando a gente fala desses movimentos ancestrais, acho importante trazer essa fala de que não é conectada a nenhuma religião, né? É uma questão de entender a sua própria história, né? E aí, é algo assim que até me faz lembrar, porque se eu te perguntar, quando foi que você sentou com a sua avó e perguntou como que era a bisavó dela? O que a bisavó fazia? A gente vai trazendo os resgates de dons, né? Que as mulheres, os homens tinham antes na linhagem, né? E é muito interessante porque, por exemplo, a minha mãe, vocês falando, eu tava lembrando que a minha mãe, ela foi mãe de leite, como chamava lá em Minas, né? Ela me amamentou e tinha uma quantidade de leite suficiente para nutrir outras crianças. Então, vocês falando já me resgatou uma memória, que tem uma memória de que a mulher, ela é próspera para doar o seu leite para o filho e ainda abastecer e doar para outras crianças. Gente, entre o banco de leite. O que banco hoje, de aí leite. a tecnologia. E aí, quando a gente fala em memória, a gente fala assim, as nossas memórias estão associadas ao afeto. Porque você não lembra de coisas que não te marcaram. Sim. Então, quando a gente está falando sobre a nossa história, resgate da nossa história, está falando, te remete a alguma coisa que tem um afeto com você, que você guardou. Então, é importante a gente reforçar isso, que a gente está nessa sociedade do celular, do vamos fazer agora. E aí, quando a gente pega alguns estudos, até a gente tem até vídeo, assim, você pega, quando fala do afeto e da importância de reconectar, igual você disse, você pega um bebê, ele está brincando aqui, chega alguém gritando com outro, ele para de brincar e fica em estado defensivo, parado, ele não vê mais nada, ele só fica ali, travado. Hiperfoco. Fica no hiperfoco, travado. Então, você vê o que acarreta isso para uma criança. Aí você pega um outro estudo, o bebê está brincando No celular? Não. No chão, Tá. com os brinquedos, pegando, passa um cachorro, ele observa o cachorro, a mãe chama, ele olha, tem um barulho lá fora, ele para prestar atenção e continua brincando. Aí liga a televisão. O cachorro passa, a mãe Hipnotiza. chama, a mãe chama. Então, olha tudo que a gente precisa resgatar. E quando vocês descrevem, como a Karen está falando, da amamentação, de uma mãe amamentando e fazendo carinho, ela não só está criando uma conexão com a criança, com o bebê, mas com as pessoas que estão observando também. Acho que a própria família que vê isso aí, você fala, pô, não tem quem não se sensibilize com isso, na verdade. Você descrevendo essa cena, eu já me sensibilizei. E você deve ter também. Sim. Então, você vê a potência com que a gente está trabalhando e o quanto isso foi censurado por algum tempo, né? Assim, que era tudo fórmula, então, agora né? eu vou fazer uma provocação. Não, vou puxar isso para a política pública. O quanto é importante a gente ter esse cantinho em qualquer lugar para a mãe ter esse espaço para amamentar. Porque assim, a mãe pode amamentar em qualquer lugar, né? Isso já, né? A gente já sabe que onde ela quiser, ela pode amamentar. Agora, se todos os lugares proporcionarem um lugar aconchegante, ela consegue, talvez, nesse momento em que o bebê está solicitando a amamentação, estar ali conectada com ele. Então, como que entra o trabalho de vocês, né, que está entre os eixos aí do plano municipal? Fala um pouquinho do plano também, né? Mas eu acho importante a gente trazer, porque é uma das questões da Rede Amamenta Campinas, levar essa sala de amamentação para as empresas, para os hospitais, agora é lei, né? As UBS precisam ter. Isso. Então, assim, e é amplo isso, né? A gente estava até falando, até nos restaurantes, que a gente estava falando do banheiro que você falou, do banheiro do pai, né? É a mesma coisa que a amamentação, né? Então, é uma mudança de mentalidade, né? Começa que a gente está por aí, resgatando. Né? E sabe que o que mais me chamou a atenção quando a gente criou um cantinho da amamentação lá na prefeitura, não foram as pessoas procurando, foram as mães que não tiveram esse espaço. Elas falaram, Tiago, que legal que você criou, na minha época não era assim, na minha época não tinha nada. Para você ver o quanto importante isso tem dentro das mulheres que não tiveram essa oportunidade. E eu vejo assim, eu não amamento, né? E eu não sei não tenho esse lugar de fala, mas
eu tenho o lugar de, quando eu vejo um lugar que tem um cantinho para amamentação, eu me sensibilizo. Eu falo assim, esse lugar é diferente. Esse lugar é acolhedor. Esse lugar pensa no outro, no próximo. Então, são situações que a gente está construindo políticas públicas para que tenha no terminal de ônibus. A gente vê em outros lugares, terminal de ônibus, que tenham nos shoppings. Toda mudança gera um desconforto. Eu brinco do... Nossa, terminal de ônibus, perfeito, né? E eles estão, e os novos projetos já estão contando com isso. Olha, muito bom. Então, toda mudança gera um desconforto. Eu lembro que, quando eu era vereador, eu via da dificuldade, eu, pai de menina, entrar com a minha filha num banheiro, porque não tinha banheiro família. E aí eu falei, pô, por que não tem, né? Vamos criar banheiro família. Comecei, e até falaram assim, não, na época era até engraçado que o marido da Demi Moore, no Canadá, estava fazendo um movimento desse. Eu não sei o nome dele, qual que era aquele galã lá, o galãzinho lá. Sou péssima para nomes. Eu também, eu não sei. E aí, e me falaram, pô, ele está fazendo esse movimento. E aí a gente começou. Falou, poxa, eu entro no banheiro com a minha filha e falo, fecha o olho. Não toque nada. E você pegando assim, é uma coisa agressiva para a criança. E hoje a gente vê que é uma realidade e que a gente precisa lutar por isso. E um cantinho de amamentação não é uma coisa fora do comum. É um canto que dê qualidade, dê condição de que a mãe possa se conectar com tranquilidade, com segurança. Não é uma coisa difícil, mas é uma coisa importante. E que só o fato de estar lá, quantas pessoas vão olhar, até o pai vai falar assim, poxa, eu sei o que representa isso. E eu tenho certeza que crianças vão olhar, então a gente já muda até o ambiente. Sim. Então, é uma forma que a gente está, estimular a questão da amamentação. Antes tinha a questão de que para colocar o filho na creche precisava desmamar. Então, hoje, as escolas, as creches municipais, elas estão estruturadas para receber uma criança que está sendo amamentada. Então, a gente não dá mamadeira, vai dar no copinho, tem condição da mãe ir lá amamentar ou para a mãe ir lá ordenhar, para guardar o leite dela, tudo direitinho. Então, teve formação para isso. Então, a gente está mudando a mentalidade disso. E, além disso, a gente está mostrando para a sociedade a importância da amamentação. Então, são mudanças de comportamento que não são fáceis. Por isso que é importante a gente estar construindo uma rede. A gente fala da rede Amamenta, mas é a rede da primeira infância, porque a gente precisa que tenham profissionais da saúde que falem, oriente. É importante que a sociedade se sensibilize com isso, o empresário se sensibilize com isso. Fala assim, poxa, é um direito da criança, então vamos garantir. Eu quero uma empresa mais humana, eu quero uma empresa acolhedora. O poder público entender que é papel nosso da gente colocar para que a gente possa cobrar também. Então, é um processo, não é fácil, mas eu tenho certeza que a gente está... Se a gente está aqui hoje, é porque muita coisa mudou já. Impacta em todas as secretarias, né? Meio ambiente, econômico, porque a amamentação, ela é ecológica, então fortalece a imunidade. Então, a Secretaria de Saúde é saúde para a criança. Aí a gente entra, inclusive, vamos entrar no Outubro Rosa, né? A questão da saúde para a mãe, que se fala muito da criança. Mas a amamentação, ela tem vários benefícios para a mãe também, né? Tem um estudo que fala que a cada ano que a criança é amamentada, diminui 4% o risco de câncer de mama. Então, aí a gente entra para um tema até polêmico, que eu acho importante a gente trazer, sobre a amamentação prolongada. Então, o que é preconizado, né? Karina, antes, eu posso fazer uma pergunta de leigo também? Que às vezes a gente... Pode. Não, que a gente ouve, que muitas vezes... eu já ouvi, assim, não sei se... Eu prefiro passar vergonha perguntando do que continuar ignorante, né? Mas dizem que... Tem gente que vai falar, eu não quero amamentar porque por vaidade. Por conta do peito, que vai cair, porque... Já ouvi falar isso. Então, tem isso fundamento, é um mito. Isso é um mito? É um mito, na verdade. O que acontece muito é que a mama, ela foi preparada para a amamentação. E aí a gente vai entrar, inclusive,
na questão da sexualidade, né? O ser humano é o único animal, digamos assim, e que a mama tem